Você tem sentido isso por semanas, talvez meses, uma pressão silenciosa no peito que não corresponde a nenhum calendário que você possa nomear. Não é pânico exatamente, mas uma espécie de santo desassossego que aparece quando você está escovando os dentes, quando o carro está parado no sinal vermelho, quando você se deita e o quarto finalmente está em silêncio. Hoje carrega um peso que parece diferente, como se algo invisível tivesse se aproximado do seu ouvido e sussurrado. Escolhido, o céu mostrou a você um segredo sobre a sua vida, e você deve guardá-lo em silêncio. Esse segredo não é um anúncio alto, não é uma declaração pública, mas um reconhecimento que pousa na parte mais quieta de você e pede mãos cuidadosas. Você não deve explicá-lo a todos, ainda não, porque algumas verdades precisam ser carregadas com suavidade antes de poderem ser faladas. Se você tem sentido que esta estação está formando algo que você não consegue nomear, The Call of the Chosen. A 30-Day Journey foi escrito exatamente para essa dor, para ajudá-lo a identificar o que está nascendo e como atravessá-lo com fé e clareza. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Volte comigo para a respiração que você está segurando agora, aquela que não enche completamente seus pulmões. Você não precisa entender tudo hoje, apenas admitir que algo real está acontecendo dentro de você. Há uma fadiga em você que não corresponde às horas que você dormiu. Um peso nos ombros que nenhum alongamento parece soltar. Você se pega olhando para o celular sem abrir nenhum aplicativo, deixando a tela escurecer, como se o silêncio pudesse explicar o que o ruído não explicou. Na cozinha, o café esfria enquanto você fica na pia, lavando uma xícara que já estava limpa, porque suas mãos precisam de algo para fazer além de tremer. Você tem sorrido para pessoas que perguntam: "Como você está?" E respondido: "Estou bem", enquanto seu peito se aperta como um punho. O segredo que você carrega. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Não é escandaloso, não é dramático, mas parece grande demais para uma conversa casual. Você sabe que algumas portas não devem ser abertas em salas cheias, que algumas luzes devem ser protegidas até que estejam firmes. Você não está quebrado por guardar isso, você está sendo fiel ao modo como a revelação muitas vezes chega, em sussurros, em pausas, nos momentos em que você de repente entende por que certa porta permaneceu fechada. Esta mensagem não está aqui para dizer que o céu agendou uma recompensa garantida para este dia exato. Está aqui para ajudá-lo a reconhecer o que a pressão pode significar, o que a espera pode estar formando e como responder sem pânico ou passividade. Você pode estar vivendo uma estação de preparação que parece atraso, uma estação de encerramento que parece perda, uma estação de redirecionamento que se disfarça de confusão. Você pode estar à beira de uma nova obediência que exige um tipo diferente de coragem, uma que não precisa de aplausos,
Você pode estar aprendendo que o silêncio nem sempre é abandono, que às vezes é o espaço onde Deus está ensinando você a ouvir sem precisar de provas. Você pode estar descobrindo que o segredo que lhe disseram para guardar é, na verdade, uma bússola, apontando você para o próximo passo fiel. Se você permitir que esse reconhecimento o amoleça, em vez de endurecê-lo, você encontrará um caminho mais firme para atravessar o que está por vir. Imagine esta manhã comigo, a maneira como você acordou antes do alarme, não porque estava inquieto, mas porque algo dentro de você já tinha se levantado. Você sentou na beira da cama, pés no chão, palmas sobre os joelhos, respirando em um quarto que ainda guardava a forma dos seus sonhos. A luz através da janela era cinza, do tipo que faz você se perguntar se é amanhecer ou entardecer, e você sentiu uma pergunta subir em sua garganta que não falou. Você pensou em uma conversa que tem evitado, em uma decisão que tem adiado, em uma oração que tem repetido sem esperar resposta. Você pensou no modo como certos nomes ainda fazem seu maxilar se contrair, no modo como certos lugares fazem sua respiração ficar curta. Você pensou no modo como tem trabalhado mais duro para provar que é digno, mesmo sabendo que dignidade não se conquista por exaustão. E então você se lembrou da frase que tem seguido você. Escolhido, o céu mostrou a você um segredo sobre a sua vida. E você soube, com uma certeza silenciosa, que este não foi um pensamento aleatório. Há uma diferença entre sentir que algo importa e entender em que estação você realmente está. Você pode estar esperando quando está sendo preparado, pode estar interpretando o fechamento quando está sendo redirecionado, pode estar chamando de abandono quando, na verdade, é proteção. The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, existe para ajudá-lo a distinguir esses movimentos, para organizar suas orações em torno do que é verdadeiro em vez do que é alto. Muitos leitores que chegaram se sentindo confusos ou cansados de esperar, disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Isso não é sobre perseguir um sentimento, é sobre aprender a ler os sinais sem perder sua paz. Você tem permissão para pedir clareza, tem permissão para solicitar um mapa, tem permissão para dizer: estou cansado de adivinhar o que isso significa. A primeira oposição que você encontrará não está fora de você, é a voz que diz: se isso fosse real, seria óbvio. Essa voz aprendeu a se vestir de lógica, a soar como sabedoria, a fazer você se sentir responsável por não precisar de provas. Ela diz que, se o céu estivesse falando, haveria trovão, não um sussurro, e então você descarta o sussurro como imaginação. Ela diz que, se este segredo fosse importante, você seria capaz de compartilhá-lo livremente, e então você se envergonha por guardá-lo. Ela diz que, se você fosse verdadeiramente escolhido, não se sentiria cansado, não sentiria medo, não se sentiria pequeno. Mas você não é uma estátua, você é uma pessoa viva. E pessoas vivas carregam peso em seus corpos antes de poderem nomeá-lo em palavras. O segredo que você guarda não deve ser defendido, deve ser cuidado, como uma chama em um quarto com vento. Você não precisa discutir com a voz, só precisa notar que ela fala mais alto quando você está perto de algo verdadeiro. Pense em José, aquele que sonhou com estrelas se curvando a ele e depois se encontrou em um poço, depois em um mercado de escravos, depois em uma prisão. Se você ler a história dele rapidamente, parece uma linha reta da promessa ao palácio. Mas não foi. Foi um longo corredor de portas fechadas e atribuições mal compreendidas. Ele não anunciou seus sonhos a todos. Não exigiu que seus irmãos acreditassem nele. Não interpretou cada atraso como rejeição.
Ele aprendeu a carregar um segredo em silêncio, a deixar a formação acontecer em lugares que pareciam perda, a confiar que o mesmo Deus que lhe mostrou a visão também prepararia o caminho. Você não é José, mas o padrão é familiar. A maneira como uma promessa pode parecer um fardo antes de se tornar uma bênção. Você não deve explicar seu corredor a pessoas que só viram o palácio. Deve atravessá-lo com o coração quieto e mãos firmes. O segredo que você carrega não é prova de que você é melhor. É evidência de que está sendo preparado. Se você ignorar o sinal, não vai parar de senti-lo, vai apenas se tornar insensível à sua forma. Você continuará acordando antes do alarme, continuará lavando xícaras que já estão limpas, continuará sorrindo enquanto seu peito aperta. Você continuará interpretando o silêncio como abandono, continuará trabalhando mais duro para ganhar o que já foi dado. Continuará esperando sem saber o que a espera significa. Você continuará sentindo que algo está mudando sem saber como responder. E essa fadiga se aprofundará em uma espécie de resignação. Você dirá a si mesmo que está bem, que é forte, que não precisa de ajuda, e acreditará nisso até não conseguir respirar. Mas você não precisa ficar lá, não precisa transformar o sinal em cicatriz. Você pode admitir que está cansado de adivinhar, que quer clareza, que está pronto para atravessar isso com mais do que apenas resistência. Diga isso comigo nos comentários. Não como um feitiço, mas como uma confirmação simples de que você está prestando atenção. Digite 888 e volte para a narração. Isso não é sobre mover algo no reino espiritual com seus dedos. É sobre marcar o momento em que você decidiu parar de fingir que não sente o que sente. Você não é obrigado a explicar por que escolheu esses números. Só é obrigado a reconhecer que algo em você está pronto para ser honesto. O segredo que você carrega não é uma maldição. É uma bússola e está apontando você para uma obediência mais profunda. Você não precisa ter medo dele, não precisa escondê-lo para sempre, só precisa carregá-lo com cuidado até que seja hora de falar. A raiz dessa tensão não é que você não tenha fé, é que foi ensinado a interpretar cada silêncio como um teste que você pode falhar. Você aprendeu a medir seu valor por quanto pode suportar. Quanto pode carregar, quanto pode provar sem pedir ajuda. Você aprendeu a chamar de força quando não chora, quando não descansa, quando não diz, não sei o que isso significa. Mas seu corpo não é uma máquina, seu espírito não é uma performance, e seu coração não foi feito para carregar segredos em isolamento. Você tem permissão para pedir um mapa, tem permissão para solicitar um companheiro para esta jornada. Tem permissão para admitir que quer entender em que estação está. Reconhecimento sem direção pode deixar o coração tão cansado quanto confusão. E você merece mais do que apenas resistência. Você merece uma maneira de atravessar isso que não exija que você abandone a si mesmo. Há uma maneira de saber o que você está vivendo sem precisar anunciar a todos. Você pode aprender a distinguir medo de direção, a reconhecer o próximo passo fiel, a responder sem pânico ou passividade. The Call of the Chosen, a 30-day journey, foi projetado para caminhar com você por 30 dias de reflexão, oração e discernimento prático, para que você não esteja navegando sozinho. É por isso que muitos leitores retornam a estas páginas quando entram em uma nova estação, porque encontram uma voz firme que não exige perfeição. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa ter tudo resolvido antes de começar, só precisa estar disposto a dar um passo honesto de cada vez. O segredo que você carrega não deve isolá-lo, deve guiá-lo para uma confiança mais profunda. Sua mente quer explicações, seu corpo quer alívio e seu espírito quer saber que não está imaginando essa pressão.
Essas não são vozes concorrentes, são partes diferentes da mesma pessoa tentando dar sentido a uma estação que parece pesada. Sua mente tentará resolver como um problema. Seu corpo tentará dormir para esquecer. Seu espírito tentará orar para que desapareça. Mas nenhum desses sozinho trará clareza. Você precisa de uma maneira de uni-los, de deixar seus pensamentos desacelerarem o suficiente para ouvir o que seu peito tem dito, de deixar sua respiração se tornar uma ponte em vez de barreira. Você precisa parar de tratar sua fadiga como fracasso e começar a tratá-la como um sinal de que algo está pedindo sua atenção. Você não está quebrado por sentir isso. Você é humano, e humanos são feitos para carregar significado em seus ossos antes de poderem falá-lo em palavras. O segredo que você guarda não é punição, é um convite para um tipo mais profundo de escuta. Há pessoas em sua vida que não entenderão por que você está guardando isso, que chamarão de segredo, que chamarão de orgulho. Elas dirão: se é de Deus, por que você está escondendo? E você sentirá a velha vontade de se defender, de provar que não é superior. Mas você não deve convencê-las, deve discernir quem pode carregar isso com você e quem não pode. Você não é obrigado a compartilhar seu segredo com todos, só é obrigado a compartilhá-lo com aqueles que mostraram que podem carregá-lo sem torná-lo sobre si mesmos. Você tem permissão para ter limites, tem permissão para ter portas fechadas, tem permissão para dizer: ainda não estou pronto para falar sobre isso. Discernimento não é suspeita, é sabedoria. E sabedoria sabe que nem toda mão é feita para segurar o que você está segurando. O segredo que você carrega não é uma arma, é uma coisa sagrada, e coisas sagradas são manuseadas com cuidado. A oposição que você enfrenta nem sempre é alta. Às vezes, é a erosão silenciosa da sua atenção através de distração, fadiga e urgências menores. Você acorda e pega o celular antes de pegar sua respiração, enche seu dia de tarefas que o impedem de sentir a pressão no peito. Você diz a si mesmo que está sendo produtivo, que está sendo responsável, que está apenas se recuperando, mas na verdade está fugindo do sinal. Você mantém as mãos ocupadas para não precisar perguntar o que seu coração está tentando dizer. Mantém a agenda cheia para não precisar sentar no silêncio. Mantém os olhos nas vidas de outras pessoas para não precisar olhar para a sua. E o segredo fica mais pesado porque está sendo carregado em isolamento. Você não precisa sentir vergonha desse padrão, só precisa notá-lo, porque notar é o primeiro passo para a mudança. O segredo que você carrega não deve ser enterrado sob ocupação, deve ser trazido para a luz da atenção honesta. Chega um momento em que você para de negociar com a verdade que tem sussurrado seu nome. Você para de dizer a si mesmo que lidará com isso depois, que descobrirá quando tiver mais tempo, que estará pronto quando se sentir mais forte. Você para de tratar o segredo como um problema a ser resolvido e começa a tratá-lo como um companheiro a ser honrado. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso está tentando formar em mim? Você para de medir seu valor por quanto pode suportar e começa a medi-lo por quão honestamente pode responder. Você para de tentar provar que merece isso e começa a confiar que está sendo preparado para isso. Você para de fugir da pressão e começa a caminhar com ela, uma respiração de cada vez, um passo de cada vez, uma escolha honesta de cada vez. Isso não é uma transformação dramática, é uma virada silenciosa e é o suficiente. Imagine uma semente enterrada em solo escuro, não porque está sendo punida, mas porque está sendo preparada. Ela não vê o sol, não ouve os pássaros, não sabe que acima dela há um mundo de luz, ar e movimento. Ela só conhece a pressão da terra ao seu redor, o peso da sujeira, a dor de ser mantida no lugar. Mas naquela escuridão, algo está acontecendo, algo invisível e necessário, algo que não pode acontecer na luz.
A semente não está sendo abandonada, está sendo formada, e a própria pressão que parece confinamento é, na verdade, a condição para seu crescimento. Você é essa semente, e o segredo que carrega é a vida se agitando dentro de você, pedindo tempo, pedindo paciência, pedindo confiança. Você não precisa ver o sol ainda, só precisa acreditar que ele está lá, esperando você romper no seu próprio tempo. Houve estações em que você estava coberto, quando a sujeira parecia maldição, quando o silêncio parecia rejeição, quando a espera parecia punição. Você não entendia por que estava mantido no lugar, por que seus sonhos pareciam estagnar, por que suas orações pareciam bater em um teto. Você não sabia que o mesmo solo que parecia prisão era, na verdade, um ventre, que a mesma pressão que parecia opressão era, na verdade, preparação. Você não sabia que o segredo que guardava não era um fardo, mas um projeto, um desenho para algo que só poderia crescer no escuro. Você pensou que estava sendo esquecido, mas estava sendo formado, e as próprias coisas que interpretou como abandono eram, na verdade, as condições para seu surgimento. Você não é a mesma pessoa que foi enterrada, você é a mesma vida que estava sendo preparada, e a diferença importa. O segredo que carrega não é uma cicatriz, é um sinal de que você foi mantido no lugar onde o crescimento acontece. Agora, algo está mudando, não porque o solo desapareceu, mas porque a vida dentro de você cresceu forte o suficiente para se mover. Você sente uma rachadura, uma pequena abertura, um indício de luz que não estava lá antes, e se pergunta se está imaginando. Você sente um esticar, um puxar, uma insistência silenciosa que diz, é hora de subir, e você tem medo de confiar. Você se pergunta se está pronto, se é forte o suficiente, se conseguirá sobreviver à luz depois de tanto tempo no escuro. Mas não estão pedindo que você salte, estão pedindo que você se incline para deixar a vida dentro de você fazer o que foi feita para fazer. Você não está sendo forçado, está sendo convidado, e o convite vem com a mesma suavidade que o manteve no escuro. O segredo que carrega não é uma exigência, é uma promessa, e promessas são mantidas por aquele que as fez. Diga isso nos comentários. Não como performance, mas como um acordo silencioso com o que está se formando em você. Digite "eu vejo" e volte para a narração. Isso não é sobre convencer ninguém, nem mesmo a si mesmo. É sobre admitir que você está notando a luz, por mais fraca que seja. Você não precisa ter um nome para isso ainda, não precisa ter um plano, não precisa ter um discurso preparado. Você só precisa reconhecer que algo está mudando, que a pressão não é mais apenas peso, é também movimento. Você não é obrigado a explicar como sabe, só é obrigado a ser honesto sobre o que sente. O segredo que carrega não é um mistério a ser resolvido, é uma história a ser vivida, e você já está dentro dela. Você não está retornando à superfície como a mesma pessoa que foi enterrada. Você está retornando como a vida que foi formada no escuro. A semente não se torna planta negando o solo. Torna-se planta carregando a memória do solo para a luz. Você não precisa fingir que a espera não aconteceu. Não precisa agir como se o silêncio não tivesse te moldado. Você tem permissão para carregar o peso da sua história sem deixar que defina seu futuro, honrar o corredor sem ficar nele para sempre. O segredo que lhe disseram para guardar está agora se tornando canção, uma melodia silenciosa que sobe do seu peito e pede para ser ouvida. Você não precisa gritá-la, não precisa transmiti-la, só precisa deixá-la ser verdadeira na maneira como vive. Você não é escolhido porque é melhor, é escolhido porque está sendo preparado, e preparação é uma forma de amor. Há uma prática que você pode começar amanhã de manhã, antes de checar seu celular, antes de falar com alguém, antes de abrir a porta para o dia. Sente-se na beira da cama, pés no chão,
palmas sobre os joelhos e inspire por 4 tempos. Segure por 4, expire por 6. Faça isso por 2 minutos, não para consertar nada, não para mudar nada, mas para criar um espaço onde você possa ouvir o que seu peito tem dito. Pergunte a si mesmo: qual é a única coisa honesta que estou sentindo agora? E não discuta com a resposta. Deixe que seja cansaço, deixe que seja medo, deixe que seja esperança, deixe que seja confusão, deixe que seja o que for sem tentar melhorar. Isso não é um ritual para ganhar favor, é uma maneira de voltar para si mesmo, de parar de tratar sua vida interior como um problema a ser resolvido. O segredo que carrega não é inimigo, é companheiro. E companheiros são encontrados com presença, não performance. A outra prática que você pode carregar com você durante o dia, uma espécie de pausa no limiar que leva menos de 10 segundos. Antes de entrar em um cômodo, antes de responder uma mensagem, antes de entrar em uma conversa, pare e pergunte: qual é o próximo passo mais fiel aqui? Não espere uma resposta trovante, não espere uma visão. Apenas escute o puxão silencioso em direção à paz, à honestidade, ao amor. Pode ser uma pausa, pode ser um limite, pode ser um simples sim ou não, e será o suficiente. Você não é obrigado a ter um plano de 5 anos, só é obrigado a dar o próximo passo fiel, e depois o próximo, e depois o próximo. É assim que segredos se tornam canções, que pressão se torna propósito, que espera se torna sabedoria. Você não está sozinho nisso, você está sendo guiado, e orientação muitas vezes soa como sussurro, não como grito. Haverá momentos em que você será tentado a dizer sim para tudo, abrir todas as portas, responder a todos os pedidos, provar que está disponível. Mas proteção também é uma forma de obediência, e obediência às vezes parece uma porta fechada, uma resposta pausada, um ritmo mudado. Você tem permissão para dizer não sem culpa, tem permissão para descansar sem justificativa, tem permissão para guardar sua energia sem pedir desculpas. Você não está sendo egoísta, você está sendo administrador, e administração é uma forma de amor pela vida que você recebeu. O segredo que carrega não é um fardo para ser compartilhado com todos, é uma confiança a ser honrada com sabedoria. Você não precisa explicar seus limites, só precisa mantê-los, e eles se tornarão abrigo para o que está crescendo em você. Há uma decisão para a qual você está sendo convidado, não uma dramática, não uma pública, mas uma silenciosa, que mudará a maneira como você atravessa seus dias. Você pode decidir parar de interpretar cada silêncio como abandono e começar a interpretá-lo como um espaço onde Deus está ensinando você a ouvir. Você pode decidir parar de medir seu valor por quanto pode suportar e começar a medi-lo por quão honestamente pode responder. Você pode decidir parar de fugir da pressão e começar a caminhar com ela. Uma respiração de cada vez, um passo de cada vez. Uma escolha honesta de cada vez. Isso não é uma decisão única, é diária e pedirá sua atenção repetidas vezes. Mas cada vez que você a tomar, você se sentirá um pouco mais firme, um pouco mais claro, um pouco mais em paz. O segredo que carrega não é um teste, é uma confiança, e confianças são mantidas por aqueles que estão dispostos a ser fiéis nas pequenas coisas. Se esta mensagem o encontrou em um lugar de reconhecimento silencioso, deixe seu like ser um amém silencioso, uma maneira de dizer: eu ouço isso, sem precisar escrever um parágrafo. Você não precisa performar, não precisa provar, não precisa explicar por que ressoou. Você só precisa reconhecer que algo em você disse sim, e esse sim é suficiente. O segredo que carrega não é um mistério a ser resolvido. É uma história a ser vivida, e você já está dentro dela. Você não está sozinho nisso, você está sendo guiado, e orientação muitas vezes soa como sussurro, não como grito. Há alguém que veio à sua mente enquanto você ouvia.
alguém que tem carregado um peso semelhante, alguém que tem esperado sem saber o que a espera significa. Pense no nome dessa pessoa, pense no rosto, pense na maneira como ela tem aparecido, mesmo quando está cansada. Envie isso para ela, não como exigência, não como pressão, mas como entrega silenciosa, uma maneira de dizer: pensei em você e acredito que você não está sozinho. Você não precisa explicar por que está enviando, não precisa escrever uma mensagem longa, só precisa deixar que seja um ato de cuidado. O segredo que carrega não é para isolá-lo, é para conectá-lo, e conexão é uma forma de amor. Diga isso nos comentários, não como desejo, mas como confirmação de quem você está se tornando. Digite "Eu sou escolhido" e volte para a narração. Isso não é sobre superioridade, é sobre administração, sobre admitir que você está sendo preparado para algo que requer sua presença. Você não precisa ter um nome para isso ainda, não precisa ter um plano, não precisa ter um discurso preparado. Você só precisa reconhecer que está sendo segurado, que está sendo formado, que está sendo amado no processo. O segredo que carrega não é um fardo, é uma bênção, e bênçãos são carregadas com cuidado. Você começou esta mensagem sentindo uma pressão que não conseguia nomear, e agora está saindo com uma linguagem que pode sustentá-la sem esmagá-la. Você sabe que o segredo não é maldição, não é punição, não é teste, mas companheiro, bússola, promessa silenciosa de que você está sendo preparado. Você sabe que a espera não é abandono, que o silêncio não é rejeição, que a pressão não é opressão, mas formação. Você sabe que não é obrigado a explicar tudo a todos, que tem permissão para guardar o que é sagrado, que tem permissão para ter limites. Você sabe que não está sozinho, que está sendo guiado, que orientação muitas vezes soa como sussurro, não como grito. Você sabe que o próximo passo fiel é suficiente, que não precisa de um plano de 5 anos, que só precisa dar um passo honesto de cada vez. Você sabe que não é escolhido porque é melhor. É escolhido porque está sendo preparado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.